E aí? Hoje a gente vai desvendar um conceito que tira o sono de muito programador por aí, mas que é, olha, fundamental para escrever um código de qualidade: a notação Big O. E para começar, que tal uma história sobre uma corrida bem inusitada? Uma disputa entre a internet e um pombo. Fica aqui para entender o que isso tem a ver com a eficiência do código. Então, para a gente começar, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 2009. Imagina a cena. Uma empresa na África do Sul, já de saco cheio com a lerdeza da internet local, resolve fazer um teste para provar um ponto. Um teste, digamos, diferente. A pergunta que eles fizeram foi simples, mas genial. Para mandar 4 gigabytes de dados de um escritório para o outro a uns 80 quilômetros de distância, o que seria mais rápido? A internet banda larga da época ou um pombo-correio carregando um pendrive? Pois é, parece piada, né? Mas a corrida aconteceu de verdade. E o resultado? O pombo ganhou. E olha, não foi por pouco não, foi de lavada. Mas como assim? A resposta está numa palavrinha mágica: escalabilidade. Pensa bem, para o pombo, o tempo de voo é o mesmo, não importa se ele está carregando um pendrive de 1 GB ou de 100 GB. O esforço dele não aumenta com a quantidade de dados. Isso, no nosso mundo, a gente chama de tempo constante, ou O1. Já com a internet, a história é outra. Para transferir mais dados, ela precisa de mais tempo. A relação é direta, sabe? Isso é o que a gente chama de tempo linear, ou ON. Essa história do pombo é perfeita porque ela mostra que velocidade pode ser algo bem relativo, e isso nos leva direto ao ponto central. Como é que a gente mede a eficiência de um código, de um algoritmo? A primeira ideia que vem à cabeça, claro, é usar um cronômetro, mas, como a gente vai ver, essa abordagem pode enganar e muito. A pergunta faz todo sentido, não é? Poxa, por que não simplesmente rodar o código, ligar o cronômetro e ver quanto tempo leva? É o jeito mais direto de saber se algo é rápido. O problema é que no universo da computação, o tempo não é uma medida tão confiável assim. Pensa comigo. Primeiro, o tempo de execução muda de forma absurda de um computador para o outro. Um PC gamer de última geração e um notebook mais antigo vão ter resultados completamente diferentes. Segundo, até na mesma máquina, o tempo pode variar. Se rodar agora e de novo daqui a 5 minutos, o resultado pode ser outro, dependendo dos outros programas que estão abertos. E para fechar, quando uma tarefa é super rápida, na casa dos milissegundos, a precisão de um cronômetro comum já não dá conta. A gente precisa de uma régua universal. É por isso que a gente precisa virar a chave. A pergunta inteligente a se fazer não é quanto tempo isso leva para rodar. A pergunta de ouro é: o quanto o desempenho do meu código piora conforme a quantidade de dados aumenta? O foco deixa de ser os segundos e passa a ser a tendência, a curva de crescimento do esforço. E a ferramenta que nos ajuda a responder exatamente isso é a famosa notação Big O. Ela nos dá um jeito padronizado de classificar os algoritmos como se fossem famílias de performance, sabe? Dos super eficientes até aqueles que a gente deve evitar a todo custo. Vamos conhecer um pouco dessa família? Então, falando de forma mais direta, a notação Big O é isso. Uma maneira de descrever o desempenho de um algoritmo, olhando especificamente para como o número de operações cresce conforme o tamanho da entrada, que a gente chama de N, também cresce. Em resumo, a gente conta os passos que o computador dá, e não os segundos no relógio. E aqui tem um ponto fundamental. O Big O é meio pessimista. Ele sempre foca no pior cenário possível. Mas por quê? Imagina que estamos buscando um nome numa lista de 1000 nomes. O melhor caso é ele ser o primeiro, sorte. Mas e o pior caso? Ele ser o último. A gente tem que se preparar para isso. O Big O nos dá essa garantia, esse limite. Olha, na pior das hipóteses, é isso aqui que vai acontecer. Para deixar tudo bem mais visual, dá para pensar nessas complexidades como notas de escola. O1, o tempo constante, é o aluno nota A+, exemplar. O tempo de execução não muda. Já o ON, o linear, é o aluno nota C, sabe? Passa de ano, tá ok. Agora, quando a gente chega no ON ao quadrado, o quadrático, a coisa complica. Já é uma nota F. E o ON fatorial? Ah, esse aí foi expulso da escola. É um desastre para qualquer volume de dados um pouco maior. Certo. A teoria é interessante, mas como é que se aplica isso num código de verdade? A boa notícia é que não precisa ser um gênio da matemática. Existem 4 regrinhas bem simples que resolvem a maioria das análises de Big O que a gente precisa fazer no dia a dia.
Vamos a elas. Primeira regra, ignore as constantes. Se a sua conta der O de 2n, por exemplo, a gente simplifica para O de n. O que importa é a tendência de crescimento. Segunda, foque no termo que domina. Numa conta como O de n² mais n, o n² cresce tão mais rápido que para volumes grandes de dados, o n sozinho vira quase irrelevante. Então ficamos só com o O de n². Terceira, blocos de código um depois do outro, a gente soma. E a quarta, a mais importante, loops um dentro do outro, aí a gente multiplica. Ok, chega de teoria por enquanto. Vamos pegar um trecho de código bem comum e aplicar essas regras para ver como a coisa toda funciona na prática. Olha só esse exemplo clássico aqui. 2 laços de repetição, 2 for, um dentro do outro. Ambos vão percorrer uma lista de tamanho n. O objetivo desse código é bem simples: imprimir todas as combinações de pares de elementos dessa lista. Agora, vamos aplicar nossas regras. Se a gente olhar só para o primeiro for, o de fora, ele vai rodar n vezes, uma vez para cada elemento da lista. Bem direto. Se fosse só ele no código, teríamos um O de n. Mas é aqui que o pulo do gato acontece. Para cada uma daquelas n execuções do laço de fora, o laço de dentro, o for interno, vai rodar outras n vezes. Ele vai percorrer a lista inteirinha de novo, e de novo, e de novo. E aí, lembra da nossa quarta regra? Loops alinhados se multiplicam. Então, a matemática aqui é bem simples. São n passos do laço de fora vezes os n passos do laço de dentro. Isso nos dá um total de n² em número de operações. E pronto, é isso. A complexidade desse código é O de n². Se a gente voltar para a nossa tabela de notas, isso é um F. Para entender o impacto, se a lista tiver 10 itens, o código roda 100 vezes. Se tiver 1000 itens, ele roda 1 milhão de vezes. O tempo de execução simplesmente explode à medida que a entrada cresce. No fim das contas, entender Big O não é sobre sair otimizando qualquer código de forma cega. É sobre fazer escolhas conscientes. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual é o verdadeiro custo de um código que parece simples e fácil de ler, mas que por baixo dos panos esconde uma complexidade O de n²? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um software que escala e um que, inevitavelmente, vai falhar. Fica aí a reflexão para a próxima linha de código.